Nós estamos de volta com o programa Acre Rural e agora vamos falar sobre o Código Florestal. Produtores rurais de todo o Brasil estão na expectativa da aprovação do Código Florestal, enfim, do fim dessa novela que se tornou o Código Florestal. Ele já teve na sanção da presidente Dilma, que vetou alguns pontos, e agora volta para apreciação dos parlamentares. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre, Assuero Veronês, está acompanhando passo a passo o desenrolar dessa novela. E agora ele vai trazer mais informações para a gente, o que está sendo feito, o que está sendo discutido e quais as medidas que estão sendo tomadas pela CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária Brasileira. O código, depois que foi aprovado pelo Congresso e foi levado à sanção da presidente Dilma, e ela vetou 12 artigos do Código e, ao lado disso, apresentou uma medida provisória que foi encaminhada ao Congresso para ser votada agora, estabelecendo novos regramentos sobre aquilo que foi vetado. Ou seja, ela tirou do texto algumas coisas que o governo não concordava e reintroduziu através de uma medida provisória que terá que ser votada. Essa medida provisória agora foi constituída uma comissão mista dentro do Congresso, de senadores e deputados, com um novo relator, que será o senador Luiz Henrique de Santa Catarina, e esta comissão vai analisar todas as emendas, que são em torno de quase 700 emendas que foram apresentadas já pelos deputados, e será um novo tempo, uma nova etapa, uma prorrogação do tempo para fazer os últimos ajustes. Muita coisa já está aprovado e já está valendo, quer dizer, a nova lei já está em vigor, mesmo com a medida provisória, porque já tem validade assim que é editada. Então, nós temos uma nova lei, desde a última aprovação, o velho Código Florestal já está devidamente enterrado e agora é tentar, com as nossas forças políticas, os últimos ajustes para melhorar um pouco mais aquilo que já foi aprovado. Esse Código Florestal que aí está, a medida provisória da presidente Dilma, ficou bom para o produtor rural ou não ficou bom para o produtor rural? Há avanços, inegavelmente. Eu acho que a gente avançou, melhorou algumas coisas, mas não é o código dos nossos sonhos, obviamente. O código é fruto desse grande debate, dessa grande correlação de forças que se estabeleceu nos últimos tempos, onde nós vimos os ambientalistas, de um lado, radicalizando suas posições, e contra qualquer mudança no código, alegando que vai haver novos desmatamentos e etc., quando não é verdade, alegando que vai haver uma anistia ampla e restrita, quando não é verdade, mas isso fez parte dessa guerra em que se transformou essa disputa pelo Código Florestal. Há avanços, especialmente para os pequenos produtores, por exemplo, aqui no Acre, até 4 módulos fiscais, propriedades até 4 módulos fiscais, que é em torno de 400 hectares, estarão isentas da recomposição da reserva legal já desmatada. A reserva legal passa a ser aquilo que sobrou, o remanescente de floresta dentro da propriedade. Ele não precisa mais compensar, fazer nada. Mas, com relação à propriedade maior que 4 módulos, continua com aquelas obrigações de compensar ou reflorestar, quer dizer, aquelas alternativas que nós já tínhamos. Com relação à APP, que é o grande ponto de conflito, o grande ponto de complicação que existe para ser definida, já que a presidente Dilma vetou o artigo que tratava da consolidação do uso das APPs. Aquilo que já estava sendo usado continuaria sendo usado de acordo com indicativos técnicos. Este é o ponto que nós estamos concentrados hoje em tentar alterar, porque reconstituir a APP da forma que está colocada no texto, aqui para a Amazônia, vai significar um ônus pesado para os produtores. É muito difícil você replantar a floresta na beira dos igarapés todos que nós temos, mesmo aqueles muito pequenos, aqueles pequenos filetes de água que vêm de uma nascente, precisarão ser recompostos de acordo com o tamanho da propriedade. Isso vai de 5 metros de cada lado até 100 metros, dependendo da largura do rio e do tamanho da propriedade. Acho uma tarefa quase impossível de se alcançar, vai ser um desafio tremendo para os produtores rurais, e nós estamos ainda discutindo lá em Brasília para ver, nessa nova etapa, se a gente consegue mudar um pouco esses critérios.
Outra coisa preocupante é com relação à piscicultura, que é um dos programas principais aqui do governo do estado do Acre atualmente, né, de transformar o Acre num grande produtor de peixes, mas que também foi estabelecido no Código uma limitação para as propriedades acima de 1.500 hectares. Essas não poderão fazer açudes em barramento de curso d'água que tenham mais de 1 hectare de água. A gente sabe que fazer a piscicultura no Acre tem que se aproveitar as características da região, os seus vales, as suas grotas, a sua ondulação natural do terreno e as suas águas. Essas características de morfologia e de hidrologia do Acre têm que ser aproveitadas porque essa é a vocação do Estado e isso permite fazer uma piscicultura de custo mais baixo. Mas, lamentavelmente, ficou essa limitação, essa restrição às propriedades maiores. Nós temos aí uma empresa construindo um grande empreendimento de peixes, frigorífico, fábrica de ração, alevinagem e tudo mais, e que, para ser viabilizada, precisa de escala de produção e precisam ter a inserção dos grandes produtores. Então, é outra preocupação que a gente tem. No geral, o Código avança, melhora a situação da maioria. Acho que os ganhos para a Amazônia foram menores do que para o resto do Brasil, porque continuamos com 80% de reserva legal, os mesmos mecanismos que nós tínhamos, não avançamos muito pouco, mas, de qualquer forma, há avanço, especialmente para o pequeno produtor. O senhor está viajando hoje à noite, né, para Brasília, creio que junto com a CNA e com outras federações de todo o país, vão fazer uma pressãozinha lá no Congresso para que saia algo mais positivo para o produtor rural. Durante todo esse debate, que já vem de 2 anos para cá, mas um debate, convenhamos, bastante polarizado, muito acalorado, mas demonstrando, lamentavelmente, essa oposição ambientalista ao meio rural brasileiro, que ficou cada vez mais escancarada, mais nítida, essa guerra que se faz do ambientalismo contra o produtor, mas nós conseguimos mostrar a força política que o agronegócio tem dentro do Congresso Nacional, onde derrotamos já por 3 oportunidades, né, em votações democráticas no Congresso, derrotamos a tese ambientalista. Mas temos que avançar mais. Eu acho que a nossa bancada é uma bancada forte, unida, mas ela não pode fazer tudo, né? Existem dificuldades políticas, existem complicadores que nem sempre a gente consegue superar determinadas teses que a gente tem. O agronegócio não está preconizando avançar em desmatamentos, não estamos buscando isso, estamos procurando legalizar as áreas de produção, aquelas que já estão em produção. Esse é o nosso foco. E, pelo que se quer, ou pelo que a lei está impondo, ou pelo que os ambientalistas querem, nós teríamos que reconstituir, replantar a floresta em algo em torno de 30 milhões de hectares no Brasil. Isso é um absurdo, né? Nós perdemos essa área quando o Brasil usa apenas 27% do seu território para a produção agropecuária, agricultura, pecuária, tudo incluído, 27% apenas do território brasileiro é usado para a produção, enquanto nós temos 61% do território ainda com vegetação nativa. O Brasil é um exemplo para o mundo, um exemplo positivo, um exemplo de como se faz as coisas adequadamente, mas nós temos uma campanha difamatória negativa para o país, especialmente promovido por determinadas ONGs internacionais que têm interesses que não são os interesses nacionais. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com o programa Acre Rural. É 1 minutinho só, até já!